Amém. Graça e paz, meus irmãos. Louvamos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concede, o domingo de adorá-lo, domingo de bendizê-lo, também um dia maravilhoso em que vamos desfrutar do sacramento, da mesa do Senhor, também neste momento ouvir sua voz bondosa através da sua inspiração, que no caso o apóstolo Paulo nos revela, continuando a exposição de Corinto. Então nós vamos voltar para o capítulo 15, um capítulo extenso, é um tema muito importante, principalmente o texto que nós ouviremos hoje o Senhor falar. Nossa leitura será do verso 12 até o verso número 28, mas nossa exposição será do verso 20 ao verso 28, é só para lembrarmos o contexto da argumentação de Paulo. Então, 1 Coríntios capítulo 15, verso número 12 até o verso de número 28. Só um diácono, Carlos, por gentileza, sai aqui fora, tem uma pessoa aqui, quando você observar, você vai entender por que eu lhe pedi. Por gentileza, ele deve estar aqui na lateral da igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, verso número 12 ao verso número 28. Diz o seguinte: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ó Senhor, a Tua lei, ó Deus, maravilhosa expressão da Tua vontade, e mais uma vez nos deparamos, ó Deus, com verdades tão fundamentais para a nossa alma, Senhor. Logo, resta-nos buscar e pedir a Tua vontade sobre nós, principalmente, Senhor, no entendimento do que Tens a nos falar através do que aqui foi revelado. E pedimos, Senhor, encarecidamente, que essas verdades, elas brotem em nossos corações, Senhor, em dias tão desconfortáveis para a nossa alma, em dias que exigem de nós perseverança, consolo. Em Ti, Senhor, nada melhor do que ouvir
tua vontade que nos traz esperança. E que assim seja, Senhor, que o teu povo que aqui está, teu povo que carece somente de te ouvir, te ouça, para a glória do teu santo nome, para que essas verdades, ó Deus, brotem, trazendo esperança, confiança e perseverança, ó Deus, porque temos a convicção de que aqui foi falado e será explicado, se cumprirá na vida da tua igreja. Em nome de Cristo, Senhor, abençoe o teu povo. Amém. Poder sentar, irmãos. Quando estava fazendo uma análise desse texto, eu lembrei do início de 2020. Tudo seguia normal, até que um novo vírus estava circulando o mundo afora e, segundo os especialistas, carregava um alto nível de letalidade. Os dias foram passando e, enquanto o mundo supostamente se infectava, as notícias de mortes e mais mortes se espalhavam e o pânico, enfim, foi instalado. Quem quer morrer? Fecha tudo, álcool em gel e máscara, e quem sabe não exista, segundo os especialistas, uma mínima chance de sobrevivência. O surpreendente nisso tudo foi observar o medo dos crentes. Os crentes. Enquanto o mundo precisava de uma palavra de esperança, muitos crentes ficaram escondidos, medrosos, tudo assustado com o vírus, desesperados em muitos casos e com uma falsa ideia de que eram senhores da vida. Muitos se alinharam ao Estado, inclusive em defesa do fechamento das igrejas. O mais supostamente, o que mais surpreendeu foram aqueles mais espirituais, que ficavam postando versículos nos grupos das igrejas e nas redes sociais: nenhum mal vai te acometer. Mas foram justamente esses que se aliaram ao Estado e ficaram em casa com medo de morrer, hipocritamente, enquanto as igrejas, se arrastando, começavam a se reunir publicamente. Então, uma coisa eu aprendi: quer manipular um crente, basta dizer que a morte é iminente, e como um bom cego servo, ele irá lhe servir. Mas a contradição é: como é que um crente teme a morte? Como é que um crente, nós observamos, tem lidado com a morte de forma tão assustadora? E a pandemia mostrou isso. Bom, precisamos ter uma resposta convincente, principalmente biblicamente, porque talvez esse temor não se alinhe com a revelação de Deus. Ora, Paulo vem tratando sobre esse tema, sobre o tema da morte, falando sobre a ressurreição. E anteriormente, ele mostrou as consequências lógicas da negativa da ressurreição dos mortos, conforme nós vimos no versos 12 ao 19. Se não há ressurreição dos mortos, a argumentação de Paulo é fundamental, a pregação não faz sentido e a nossa fé é vã, inútil, pois a nossa vida, ela se limita somente a essa existência, se de fato não há ressurreição. E Paulo diz: não tem povo mais desesperado do que o próprio cristão, porque não faz sentido crer na pregação. Aí ele agora passa a argumentar teologicamente e demonstrar que a ressurreição de Cristo tornou a ressurreição dos mortos tanto necessária quanto inevitável, pois existem eventos ainda que irão se cumprir, e a ressurreição de Cristo, ela teve que acontecer para que alguns eventos necessários viessem a ocorrer. Ele mostrará então que a ressurreição de Cristo garantia, ou tem uma garantia, ou expressa uma garantia, de que todos aqueles que estão em Cristo haverão de ressurgir. Destaca-se ainda pelo argumento de Paulo que Cristo não ressuscitou por si mesmo dentre os mortos, mas que Deus soberanamente o ressuscitou. Portanto,
há uma inevitável cadeia de acontecimentos colocada em movimento a partir da ressurreição de Cristo. E com isso, nós veremos que, com a autoridade absoluta de Deus, todos os eventos que irão ocorrer irão, de fato, exaltar o próprio Deus, em especial a aniquilação da morte. Contudo, Paulo vai dizer: o inimigo ainda está vivo, porque as pessoas ainda estão morrendo. Então, esse inimigo último será destruído. E aí, quando o último inimigo for derrotado por meio da ressurreição, então a realidade soberana de um Deus que será tudo em todos será concretizada no âmbito da história humana. Assim sendo, para Paulo não interessa somente a morte de indivíduos aqui, mas a própria morte como o último inimigo de Deus e os propósitos soberanos dele no universo. Consequentemente, a argumentação de Paulo sobre a obra de Cristo e a ressurreição de Cristo é a chave de tudo que vem a seguir. É óbvio que o argumento de Paulo, ele é confortante e deve nos fazer enxergar a morte de forma diferente, não como muitos mostraram no período de pandemia. Ora, se estamos em Cristo, somente nele desfrutaremos conforto. E aí está o ponto. Nós, de fato, temos esperança. Porque temos a convicção de que o que Deus começou, Ele irá concluir. E ressuscitará automaticamente todos aqueles que morreram em Cristo. A pergunta é: você tem medo da morte? Então ouça o que Paulo diz aqui nesse texto. Eu peço que você preste bastante atenção, porque nunca vi um texto tão difícil para um entendimento assim, uma leitura rápida. Então você precisa ter muita atenção. Aí hoje eu não vou mandar você olhar para o lado e dizer assim: diga ao seu irmão que você é bonito. Não, para você prestar bastante atenção. Tá bom? Vamos voltar lá para o verso 20 para ver como Paulo ele começa essa argumentação e como ele constrói isso, instruindo a igreja. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Quando nós falamos anteriormente, observamos a argumentação de Paulo sobre a historicidade da ressurreição de Cristo. Verso 1 ao verso de número 11. Paulo tratou nesses primeiros versos sobre a historicidade da ressurreição de Cristo. Ele direcionou sua fala mostrando que tanto as Escrituras, com suas profecias a respeito do evento, como alguns cristãos, inclusive ele mesmo, testemunharam ou deram testemunha da maravilha da ressurreição. Por isso que nós chamamos de historicidade, porque ela não só foi apontada pelas Escrituras, mas ela também foi vista no seu cumprimento a partir de testemunhas. Agora, Paulo, depois de tratar sobre as implicações teológicas de não ter ressuscitado Deus a Cristo, ele agora volta a falar, a tratar do que ele começou a argumentar no verso 1 ao verso número 11. E ele enfaticamente afirma que o Senhor ressuscitou. A historicidade das provas, tanto das Escrituras como das testemunhas oculares, que Cristo de fato ressuscitou. É história, nós não podemos negar. Mas dessa vez o argumento dele vai acrescentar informações importantes que têm uma perspectiva escatológica. Ou seja, há elementos na argumentação de Paulo que está apontando para o que vai acontecer para frente. Veja, ele tratou de fatos que ocorreram no passado, a historicidade.
Agora ele vai começar a entrar em eventos que apontam para o futuro, para uma nova realidade. Então ele começa argumentando, apontando nessa perspectiva escatológica. Quando nós falamos escatologicamente, nós estamos dizendo aquilo que aponta para o futuro, ou evidências, ou temas que tratam do fim de todas as coisas. Paulo então acrescenta uma informação importante. Ele diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Os termos primícias dos que dormem fazem uma relação direta com o Antigo Testamento, conforme ele já vem argumentando, especialmente no Pentateuco, em especial o livro de Levítico. Levítico, ele registra o que nós conhecemos como as festas solenes, e as primícias têm relação com uma festa conhecida por vocês, como a festa da colheita. As primícias, então, na época do Antigo Testamento, elas tinham a ver com os primeiros frutos que eram colhidos na estação. Então, quando eles plantavam, surgiam os primeiros frutos dessa plantação. E esses primeiros frutos, eles eram tirados, oferecidos a Deus em gratidão pela sua fidelidade, em providencialmente garantir a safra na devida estação. Então, por exemplo, meados de março, abril, esses primeiros frutos brotavam e o restante da colheita iria surgir ou iria ser tirada no mês de outubro. Então, essas primeiras folhagens, esses primeiros frutos de março e abril, eles eram tirados e dedicados ao Senhor, pelo fato do Senhor ter garantido a safra. Então, quando se fala em primícias, dentro da estrutura da festa da colheita, deve-se entender que são os primeiros frutos, primeira colheita de grãos, que aponta para o restante daquilo que vem a surgir. Você pode investigar isso no próprio livro de Levítico como um todo, especialmente no capítulo 23, do verso número 9 ao verso número 14. Então, quando Paulo usa primícias, Paulo está querendo montar uma metáfora, ele está querendo trazer uma realidade a partir desse exemplo. Então, com essa metáfora, com esse exemplo, Paulo está dizendo que Cristo é o primeiro, assim como as primícias representavam os primeiros frutos. Quando Paulo diz que Cristo é a primícia ou as primícias, ele quer dizer que Cristo é o primeiro, as primícias levantadas da morte. E com isso garante, pelo fato dele ser a primícia, que todos aqueles que lhes pertencem, de que eles também compartilharão de sua ressurreição. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, assim como os primeiros frutos brotaram, e eles foram dedicados ao Senhor, em resposta à garantia de que Deus iria trazer a colheita como um todo, a ressurreição de Cristo é uma primícia, é uma realidade que aponta para a certeza de que os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, da mesma forma que Deus garantiu a safra, fazendo brotar os primeiros frutos, Deus está prometendo ao seu povo, ao ressuscitar Cristo, que todos aqueles que morreram em Cristo vencerão a morte. Em outras palavras, ao chamar Cristo de as primícias, Paulo está afirmando por meio de uma metáfora que a ressurreição dos crentes que morreram é absolutamente inevitável. Não haverá evento que impedirá essa graça. Se Cristo ressuscitou, todos que morreram em Cristo ressuscitarão. É um evento real, prometido, assegurado pelo Deus eterno, o Deus vivo, que na vida, morte e ressurreição de Cristo, pôs isso no futuro para ser cumprido. Mas Paulo entende que esse é um assunto que carece de maiores explicações, É um assunto complexo. Não é à toa que Paulo é considerado um dos escritores mais difíceis, E aí Paulo
Ele tem que explicar. Isso é como se fosse um prefácio, uma análise geral. E aí ele vai dar algumas explicações importantes para que a igreja consiga compreender melhor esse assunto. Aí eu chamo você para ler comigo 21 e 22. Veja a argumentação de Paulo, a princípio, na explicativa, na tentativa de explicar à igreja. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. A analogia de Paulo aqui é muito significativa e eu acredito que não há nenhuma dificuldade de compreendê-la. Ela começa pontuando aquilo que nós já sabemos, que a morte ela é resultado do pecado de um homem. Isso em referência ao nosso pai Adão. Ou seja, a morte ela é inevitável para a raça humana, porque a raça humana ela participa da humanidade e da pecaminosidade do primeiro homem. Ou seja, Adão, como o núcleo fundamental da raça humana, quando ele estava ali no Éden, nós estávamos representados, e quando ele peca, nós pecamos com ele. Por isso que Paulo escreve aos Romanos e diz que nós pecamos em Adão. Então, ao dizer que todos morreram em Adão, Paulo quer dizer que essa morte comum de nossa humanidade é o resultado de estarmos em Adão, de nascermos de sua raça e dessa maneira estarmos envolvidos no pecado e na morte que tiveram origem nele. Você pode observar que em Gênesis, no capítulo 2, é dito que o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Logo após a queda, é dito que os filhos de Adão nasceram segundo a imagem e semelhança de Adão. Ou seja, aqueles que surgem de Adão, que são descendência do primeiro casal, eles herdam todas as desgraças que o casal recebeu como punição no jardim do Éden. Contudo, é igualmente inevitável, como Paulo argumenta, que os crentes participem da ressurreição dentre os mortos por meio do segundo homem. Então Paulo estrutura: o primeiro Adão derrubou a raça humana, agora Cristo, o segundo Adão, ele vem para reverter esse processo iniciado por Adão. Entenda, irmãos, uma coisa importante: quando Paulo argumenta todos caíram em Adão, todos caíram em Cristo, ou todos serão ressuscitados em Cristo, todos irão ressurgir em Cristo, devemos entender todos não como a totalidade da raça humana, mas assim como Adão era representante da humanidade, Cristo estava a representar aqueles que eram seus. Então, os todos aí, ou o todo aí que Paulo fala, faz referência àqueles que morreram em Cristo. E isso fica mais claro ainda por meio da segunda série de frases que explica como de fato a primeira série funciona. Ao dizer que em Cristo todos serão vivificados, quer dizer que é igualmente certo que os que estão em Cristo, os que entraram na nova humanidade por meio da graça mediante a morte e ressurreição de Cristo, também serão vivificados, serão ressuscitados dentre os mortos para participar da vida do ressuscitado. Então a argumentação de Paulo é importantíssima. Cristo é as primícias, Ele é a garantia de Deus de que todos os que pertencem a Deus, a Cristo, serão ressuscitados dentre os mortos. Então, o processo inevitável de morte, iniciado em Adão, será revertido pelo processo igualmente inevitável de trazer a vida que foi iniciado em Cristo.
Do mesmo jeito que a raça humana caiu em Adão, aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados. Portanto, irmãos, para a igreja de Corinto, é inadmissível que alguns afirmem ou afirmaram que não havia ressurreição. Pois o que Paulo está dizendo é, entenda, igreja, a ressurreição é necessária em virtude da ressurreição de Cristo. A ressurreição é algo inevitável, ela virá, porque Cristo ressuscitou. Ele é a primícia, Ele é a certeza, e assim como segundo Adão, aqueles que estão nele serão vivificados. Isso é certo. Não faz sentido vocês não acreditarem na doutrina da ressurreição. E observe que Paulo vai argumentando, e ele vai progressivamente trazendo informações escatológicas, ou seja, informações que estão apontando para os eventos finais, porque a ressurreição dos mortos é um evento que ocorrerá no fim, no desfecho da história. Então, para que os outros eventos aconteçam, é necessário que haja ressurreição. E é essa argumentação que Paulo vai mostrar. Porque se não acontece a ressurreição dos mortos, os outros eventos não acontecem. Então, se Cristo ressuscitou, os mortos têm que ressuscitar para que as outras coisas que desfecham a história também ocorram. E aí Paulo vai continuar argumentando para mostrar à igreja a necessidade da ressurreição. Veja o verso número 23 e o verso 24, a evolução do argumento de Paulo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Irmãos, esse texto, a partir daqui, é fundamental para a compreensão do argumento paulino. Veja que ele chama a atenção para uma sequência de eventos que vão levar para um fim. E a ordem começa dizendo que Cristo é o primogênito daqueles que serão levantados dos mortos. E tem a supremacia, ele é a primícia, como nós já vimos. O primeiro, consequentemente, os frutos que irão brotar, ou seja, aqueles que estão nele, virão naturalmente. Cristo, então, Paulo está dizendo, é o primeiro, ele já ressuscitou. Será seguido de incontáveis multidões que lhe pertencem, inevitavelmente. Paulo está dizendo, essa é a ordem. Então, veja que a argumentação de Paulo é que vai ocorrer, é uma ordem. Primeiro, Cristo ressuscitou. Depois, você vai ver que os que são de Cristo serão ressuscitados na sua vinda. Então, Paulo argumenta isso na igreja, na epístola dele aos Tessalonicenses, dizendo que o evento da volta de Cristo será um evento extraordinário, que diz que haverá um soar de uma trombeta, haverá uma voz dos céus que declarará o seu retorno, e diz Paulo à igreja de Tessalônica que aqueles que estão no túmulo irão ressurgir neste evento. Paulo diz, Cristo, as primícias, depois aqueles que estão em Cristo na sua vinda. Observe que Paulo, ele não está anulando a ressurreição dos ímpios. Ele não está anulando a ressurreição dos ímpios. Paulo fala também na epístola aos Tessalonicenses que os ímpios também serão ressuscitados. Mas a argumentação de Paulo aqui é direcionada à igreja, por isso que o ponto dele é a igreja. E ele diz, Cristo ressuscitou, é a primícia. Em segundo lugar, os crentes em Cristo irão ressuscitar. Veja que Paulo então diz em seguida, aí vem o fim. Com a palavra, então aqui Paulo introduz não a ressurreição de um grupo, ou de um terceiro grupo, mas ele diz Cristo a primícia,
ou as primícias, depois os que dormem em Cristo, e ele não acrescenta um terceiro grupo, porque ele vai chamar a atenção para aquilo que é mais importante na argumentação do Paulo, que é o fim. Isto é, depois que tudo isso tiver acontecido, o fim, e entenda o fim como a consumação da obra messiânica virá. Paulo escreve, para explicar isso, algumas cláusulas para informar os leitores sobre a obra de Cristo no fim. Ele diz: entregar o reino ao Pai, destruição de todo governo, autoridade e poder. A gente precisa entender isso aqui, principalmente a parte que diz entregar o reino ao Pai, depois de ter abolido a autoridade ou autoridades, governos e poderes. Quando Paulo usa a expressão aqui, autoridades ou principado, potestade e poder, essa é uma linguagem ou termos usados para forças espirituais do mal. Paulo chegou a falar isso em Efésios capítulo 6, verso 12, quando ele vai tratar sobre as armaduras do cristão. Então o que Paulo está dizendo é que Cristo destruirá o poder de todo governo, toda autoridade e poderes nos lugares celestiais, a fim ou fazendo isso tudo numa ação única, ou seja, num agir único, Cristo irá desfazer todos os poderes espirituais. Ainda que haja poderes malignos nesse mundo, que nós não podemos negar, o que Paulo está dizendo é que haverá um momento, após a ressurreição dos mortos, que eles serão humilhados, destruídos, aniquilados, ou seja, sentenciados. Satanás sabe disso. Você lembra muito bem que quando Cristo encontrou o endemoniado de Gadara, o demônio disse a Cristo: vieste tu nos atormentar antes do tempo? Ou seja, o diabo sabe que esse evento marcará a destruição dele, a consumação de sua derrota. Então o que Paulo está lembrando é isso, que quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarem, haverá a aniquilação, a sentença dos poderes das trevas. Não haverá poder maligno que permanecerá nesse evento. Depois que ele realizar esse feito, aí ele vai entregar o reino a seu Pai, e isso marcará o fim. Como assim entregar o reino ao Pai? É importante, irmãos, lembrar que essa palavra, ela faz justiça ao que o Pai fez com o Filho, o que Deus fez com Cristo. A humanidade de Cristo, Deus confiou o reino a Cristo pelo período que vai da primeira vinda até a segunda vinda. Então ficou estabelecido que na vinda de Cristo até a segunda vinda, o reino seria dado a ele. Por isso que Satanás, ele pediu para que Cristo, ele sugeriu a Cristo, que Cristo, ele se curvasse a Satanás, e Satanás ofereceu a ele todos os reinos da terra. Só que Jesus, em Mateus 28, 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando ele deu esse discurso no final, antes da sua ascensão, ele fez um discurso de posse de trono, ou seja, ele de fato agora reina, porque Deus fez com que ele reinasse ressuscitando dentre os mortos, e o Pai havia lhe dado autoridade para governar. Paulo então descreve que no fim dos tempos, Cristo entregará o reino a Deus o Pai, quando ele estiver destruído todas as forças espirituais hostis. Portanto, o reino de Cristo durará
desde sua própria ressurreição até o tempo da ressurreição de todos os crentes. Após a ressurreição dos crentes, haverá destruição de todos os poderes perniciosos, e então o reino será entregue ao Pai e o fim chegará. Paulo ainda não terminou. O que é que tem mais de informações? Paulo continua a argumentação. Verso 25 e 26. Vejam. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, a explicação de Paulo aqui tem como base duas passagens do Antigo Testamento. Veja, Paulo, por isso que eu digo, não me incomodem na eternidade quando eu estiver conversando com Paulo, porque eu nunca vi uma mente tão extraordinária no Antigo Testamento. Veja, ele vem usando, explicando, usando o Antigo Testamento, e aqui implicitamente cita o Antigo Testamento. Afinal, o Antigo Testamento fala sobre Cristo. Ainda tem gente por aí pensando que pelo fato do nome do Antigo Testamento chamar antigo, ele é arcaico. Jesus chegou a dizer aos seus discípulos: os profetas, os salmos, a lei falavam de mim. Paulo sabia muito bem. E aqui ele está citando dois trechos de dois salmos. Salmo 110, verso de número 1, e o Salmo 8, e o verso número 6, que usam esses termos profeticamente de colocar seus inimigos, sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, me apropriando inicialmente desses dois salmos, como Paulo aqui expõe, veremos que a argumentação de Paulo retoma o governo de Cristo, que é pressuposto no verso de número 24. No momento, Paulo está dizendo: esse governo existe, ele está governando, ele continua plenamente governando, porque esse governo foi-lhe dado. Mas no fim, quando Cristo tiver ele mesmo tendo ou destruído todos os poderes, Paulo diz, ele irá entregar o reino de Deus Pai. Nesse caso, o governo de Cristo, que implicitamente começou com sua ressurreição, vai ter que prosseguir até que se cumpra essa profecia. Ou seja, esse evento de colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés é uma profecia. Há um pronunciamento de que esse evento irá ocorrer no Salmo 110, verso 1. Ou seja, é uma promessa de Deus que isso de fato vai acontecer. Então, irmãos, o reinado universal de Cristo começou quando ele se levantou vitoriosamente da sepultura em seu estado de exaltação, e termina quando ele efetivamente eliminar o poder de todos os inimigos espirituais. Esses inimigos são todas as forças espirituais que têm domínio, autoridade e poder. Pedro chegou a escrever na primeira epístola, capítulo 3, verso 22, que todos os anjos, potestades e poderes ficaram-lhe subordinados. Então, durante o reinado de Cristo, eles continuam a exercer influência demoníaca até que todos sejam destruídos no final dos tempos. Mas Paulo diz, existe um inimigo que precisa ser destruído. É o último, é o final. Quando Cristo destruiu o último inimigo, isto é, a morte, ele já terá entregue o reino a Deus o Pai. É interessante que em Hebreus capítulo 1, verso 14, diz que os anjos, eles foram instruídos, selecionados para prestar serviços aos crentes. Durante o tempo do reinado de Cristo, quando acontecer o processo de vitória, não haverá mais necessidade do serviço dos anjos. Porque Paulo está argumentando uma coisa interessante. Por ocasião da destruição da morte, a própria vida ganha real significado.
Enquanto pessoas morrerem, os propósitos soberanos do próprio Deus ainda não estarão plenamente sendo concretizados. Daí Paulo diz: haverá ressurreição, é uma necessidade para que a morte seja destruída. A morte vai ser destruída, é certa. Cristo tem que destruir a morte, esse último inimigo, para que todos aqueles que pertencem a Cristo tenham plena vida. Ou seja, a destruição da morte é a consumação. Então tem que existir a ressurreição, para que tudo seja consumado, para que tudo seja finalizado, e Cristo vitorioso entregue o reino ao Pai, e o seu povo prevaleça sobre a morte. E aí por isso que no verso 27, observem, ele diz: porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E essa é uma citação do Salmo 8, em que Davi canta sobre a pureza do homem antes da queda. E Deus vestiu Adão com glória e honra e o fez regente de toda a sua criação, fez tudo sujeito ao homem, a quem tinha dado autoridade. Assim Adão deu nome a todos os animais, e eles obedeciam a Adão sem nenhum temor. E quando Paulo argumenta isso, mostra que Deus, que destruirá os poderes da morte, permitiu que essa morte entrasse na vida humana perto do começo da história. E o sujeito da citação é o próprio Deus, e o propósito do Salmo é revelar o estado sem pecado antes da queda. A dura realidade do pecado minou a autoridade do homem, de modo que o escritor da epístola aos Hebreus observou: agora ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, mas vemos Jesus, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, agora coroado de glória e honra. Capítulo 2, verso 8 e 9. O que isso implica? Jesus, como segundo Adão, é as primícias de uma criação que é restaurada por meio da sua obra mediadora. Por isso, como escritor de Hebreus, Paulo tem em mente não o povo de Deus, que não está ainda completamente restaurado, e sim Jesus Cristo, que Deus aperfeiçoou por meio do sofrimento, e Deus sujeitou todas as coisas, inclusive a morte, a seu Filho Jesus Cristo. Deus colocou tudo sob os pés de Cristo, e nada deixou que não esteja sujeito a Ele. É impressionante que o Salmo 8 fala só de rebanhos, de aves e peixes, das estrelas, mas as palavras todas as coisas compreendem tudo o que pertence a este universo. Todas as coisas boas deste mundo trazem honra a Jesus Cristo, e todas as coisas más acabam quando Ele cancela o poder e a influência delas. Finalmente, a morte é o último poder maligno que perde seu domínio sobre a raça com a ressurreição de Cristo, e com a ressurreição de todos os crentes, ela ficará completamente impotente. Óbvio, irmãos, Deus deu tudo ao seu Filho, por quem criou o universo. Todas as coisas nesta criação estão sujeitas ao próprio Criador. Portanto, o não criado, Deus o Pai, que delegou o seu Filho para formar o universo, Paulo diz, não é Ele quem vai se sujeitar a Cristo. Durante o tempo que precede a ressurreição dos santos, Jesus serve seu povo como mediador, que intercede por eles e prepara um lugar para eles. Quando todas as coisas finalmente estiverem sujeitas a Cristo, quando Ele vencer tudo, quando Ele destruir tudo, quando Ele aniquilar todas as coisas, então Ele vai entregar o reino ao Deus Pai. É isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo, menos o Pai, porque todas as coisas
criadas foram dadas ao Filho para que ele reinasse. E a morte está também sujeita a Cristo. E aí então, irmãos, isso marcará o término de sua obra mediadora. Veja o verso número 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o que Paulo está argumentando é como isso vai acontecer. Cristo veio, morreu, ressuscitou. As primícias, no caso Cristo, como ele ressurgiu, os que estão nele também irão ressurgir. Agora, o que se espera é que todos os inimigos agora sejam colocados, sentenciados e estejam sujeitos a Cristo. Poderes, potestade, e o último inimigo é a morte. Aí Paulo diz: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja, irmãos, essa é a conclusão, a doutrina da volta do Senhor. A primeira parte da conclusão faz paralelo com o segundo segmento do verso 24, onde ele escreve que Cristo submete, na verdade, o reino a Deus o Pai. Jesus, então, ele cumpre o papel de segundo Adão e ministra este universo como governador nomeado por Deus. Essa é a imagem, um rei. Lembra do Salmo 2? O filho ungido, o reino. Os discípulos ficaram maravilhados, você pode ver isso no decorrer das Escrituras, quando as ondas do mar da Galileia o obedeciam. Os demônios se submetiam a ele quando ele os expulsava. E o próprio Satanás caiu do céu com a ascensão de Cristo. Cristo é a soberana autoridade no céu e na terra. Quando todo poder hostil, incluído a morte, já se tiver tornado em apoio dos pés dele, ou seja, quando ele pisar, é chegado o tempo para o Filho submeter o reino a seu Pai. Deus fez todas as coisas e sujeitou ao seu Filho. Consequentemente, Deus tem o total controle, mas delegou a responsabilidade ao seu Filho. E o Filho procede de Deus, o Pai, eternamente. E o Filho reconhece em João 5 que não pode fazer nada sem Deus. Mas Paulo diz: como vai se sujeitar ao Pai, sendo ele igual ao Pai? Eu gosto de Charles Hodge, quando ele comenta dizendo: num sentido ele é sujeito, em outro sentido ele é igual. O filho de um rei pode ser o equivalente de seu pai em todos os atributos de sua natureza, embora oficialmente inferior. Assim, o eterno Filho de Deus pode ser co-igual ao Pai, embora oficialmente subordinado. Como assim, pastor? Não entendi nada. Entendam, irmãos, que nós estamos falando de um Cristo em seu ofício de redentor e mediador, e como tal, ele é sujeito a Deus o Pai. Quando ele tiver completado a tarefa que Deus lhe designou, ele vai entregar o reino para Deus, para que Deus seja tudo em todos. No sentido, essa cláusula é semelhante àquela que diz também no verso 24: quando o filho entregar o reino a Deus, então o fim já chegou. Então, o único soberano é o próprio Deus. O que Paulo está dizendo é: a entrega do reino de Cristo ao Pai é o símbolo, é a prova da vitória de Deus. Que Deus é soberano, que Deus é vencedor,
que Deus está acima de todas as coisas, que o governo é dele, que o poder é dele, e que ele é de fato aquele que deve ser exaltado, pois ele sim é soberano por excelência. Paulo, interessante que quando argumentou sobre o tema da eleição, ele finaliza o capítulo 11 dizendo, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. A expressão todas as coisas é abrangentemente, incluindo tudo sem exceção. Aquilo que é mal terá sido destruído para sempre, e aquilo que é puro, no final de tudo, tudo, vai refletir a glória de Deus. A cláusula para que Deus seja tudo em todos é o eco de um conhecido tema teológico da Bíblia, que é articulado muito bem pelos profetas menores. O que mais os profetas menores disseram? O Senhor será rei sobre a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Ou seja, no final de tudo, somente Deus reinará, e todos estarão nele, para a glória dele, para o louvor dele. Observem, irmãos, que argumento fantástico de Paulo. Paulo diz, a ressurreição tem que acontecer, porque ela marca o fim de todo um tempo. Ela marca uma finalização, uma consumação. Cristo ressuscitou, os que estão em Cristo deverão ressurgir, todos os poderes serão aniquilados, a morte será vencida, e Cristo entregará o reino que foi lhe dado ao Pai, para que tudo seja consumado. Então é efeito dominó. Se mover um evento nessa ordem, todos os eventos cairão. Portanto, não faz sentido vocês crerem na heresia de que não existe ressurreição. Pois se não existe ressurreição, em resumo, Paulo está dizendo, o fim não chegará. Se não existe ressurreição, a morte não será vencida. Se não existe ressurreição, os poderes e as potestades que ainda atuam não estarão submissos. Se não houver ressurreição, o reino não será dado ao Pai e não haverá consumação. Mas que bom que Paulo diz, Cristo ressuscitou e Ele é as primícias dos que dormem. Irmãos, tivemos aí nessa última, de domingo para cá, né? Tivemos aí uma pessoa que foi da família, né? Perdeu um filho, né? Um acidente trágico. Eu não conhecia, mas também teve conhecida de vocês, né? Uma irmã que também morreu, faleceu, né? E ontem recebi a notícia de uma grande amiga também, que nós tivemos a oportunidade de pastorear lá em Recife, e que faleceu também. E eu fiquei a pensar nesse sermão, né? Por isso que Paulo disse, se não existe ressurreição, nós somos o povo mais frustrado da face da terra. E uma argumentação dessa, ela é fantástica, porque ela vai apontar para duas situações. Primeiro que nós observamos as analogias de Paulo, fazendo referência ao primeiro Adão e o segundo Adão. E é muito importante entender isso, porque a argumentação de Paulo dentro do próprio capítulo é para falar para os crentes. E aí, neste caso,
com a perspectiva do primeiro Adão, que caiu e conduziu toda a humanidade para o precipício, sim, de fato, devemos falar sobre aqueles que ainda estão em Adão. Aqueles que ainda permanecem na condição pervertida e depravada, ainda seguindo tudo aquilo que a natureza corrompida é dada por Adão, ou dada por Adão, que ela tem promovido. Então, observe, irmãos, a corrupção do gênero humano, observe como a humanidade, ela tem avançado contrariamente a Deus, mas observe que ela não tem como fugir de uma realidade: a morte. Ela pode negar a Deus, ela pode tentar filosoficamente ou cientificamente criar expectativas para uma longevidade, mas ainda está longe de dissipar o poder da morte e nunca irá dissipar. Porque o que Paulo está mostrando a morte é uma realidade para a condição humana. É uma realidade que todos os homens devem encarar, porque Adão, o nosso representante inicial, ele corrompeu-se, ele desobedeceu a Deus e, buscando ser Deus, acabou morrendo. E isso é inevitável, seja preto, branco, LGBT, hétero, seja lá o que for, um dia vai ter que encarar a morte. Um dia terá que encarar o túmulo. Essa é uma realidade. Contudo, o que Paulo vem dizendo aqueles que estão em Adão não possuem esperança. Aqueles que ainda estão em Adão, não há esperança. Não há uma perspectiva positiva para eles. Por quê? Aí vem o segundo ponto. Aqueles que estão em Cristo, sim, serão beneficiados pela primícia que ressurgiu. Logicamente, irmãos, o mundo deve temer a morte. Logicamente, o mundo deve ficar aterrorizado com pandemia. O mundo deve ficar aterrorizado com a notícia do fim dos dias, porque o fim dos tempos marca uma consumação de desgraça. Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses e diz que o dia da volta de Cristo é um dia de terror para os ímpios. O dia do retorno de Cristo é o dia da desgraça, da impiedade. É onde os poderes malignos serão julgados, os reinos se curvarão, os ditadores irão se curvar diante de Cristo. Lula, Hitler e tantos outros estarão lá curvados. É o dia da sentença, é o dia da desgraça. Então eles têm que temer a morte, porque a morte só vai antecipar esse dia. É um dia em que o pecado será descortinado. É um dia onde as almas ímpias terão todas as suas desgraças reveladas. E ninguém fugirá neste dia. Ninguém. O mais poderoso neste mundo estará de joelhos diante do Senhor. Nenhum joelho, por mais forte que seja, suportará a glória de Cristo. Irão se dobrar. E é um dia tão desgraçado. E é um dia de tanto terror, que a linguagem bíblica é que os homens desejarão a morte, mas não poderá mais morrer. Diz as Escrituras que é ranger de dentes, é angústia profunda na alma, é uma sensação eterna de abandono de Deus. E não poderão mais escapar. Lembra da parábola ou da história do rico e do mendigo, que ele disse: Senhor, por favor,
ressuscite alguém e avise lá para os meus parentes que onde eu estou é tormento. Essa é a sensação da alma daqueles que irão se encontrar no Senhor ainda representados em Adão. Não haverá mais esperanças, então eles têm que temer, eles têm que criar filosofias, eles têm que criar o feminismo e tantas outras coisas para que eles possam pelo menos sentir um pouco de conforto desta vida, porque eles sabem que na eternidade não terão. E ele diz: Senhor, avise lá os meus parentes, ressuscite, porque eu estou com a minha garganta, minha alma está seca, sedenta. E o Senhor diz que escutem os profetas. Se não ouvem os profetas, tampouco ouvirão, ainda que eu ressuscite alguém dos mortos. Eles devem temer. Eles devem descer ao túmulo temerosos, porque quando eles se levantarem, eles verão um Cristo em glória para julgá-los. Mas para aqueles que estão em Cristo, não. Não. Louvado seja o Senhor por isso. Não. A coisa muda. Porque nós seremos transformados. Paulo vai argumentar isso. Vai ser o melhor dia da nossa vida. Você já pensou no melhor dia da sua vida? Eu tenho tantos dias que eu posso dizer assim, que dias marcantes. Seja a minha formatura no seminário, antes de tudo, o meu casamento, um dia que eu pude ver o meu filho nascer. Foram tantos dias que eu poderia dizer assim, se fosse escrever um livro sobre a minha história, eu não saberia dizer qual foi o melhor de todos. A Escritura diz que o dia da ressurreição é o maior e o melhor dia de todos. É um dia que os crentes, com todas as suas imperfeições, que desceram ao túmulo, se levantarão perfeitos, em glória, e olharão para Cristo não com terror, não com temor, mas com graça, dizendo: obrigado, meu Senhor. Será um dia de consumação, um dia que todos os inimigos da igreja se curvarão. Todos que nos perseguem nos verão no trono, julgando cada um deles. E a morte não impedirá. É o dia, irmãos, em que tudo será consumado para a nossa alma. Na mesma história que Cristo conta, enquanto o rico estava padecendo, diz que o mendigo estava no seio de Abraão, num gozo eterno. Enquanto os ímpios sofrerão as dores da alma, o desespero de não ter como mais reverter sua condição. A Bíblia descreve que a nossa vida depois da morte é uma vida de plena satisfação. A nossa alma estará satisfeita. O mal não poderá mais nos atingir. A morte não será mais uma realidade. É tudo perfeito. Cristo diz que teremos um novo nome, teremos uma nova identidade, teremos novas vestes. Então por que tememos a morte? Porque estamos apegados aqui. É porque nosso coração está aqui. Por isso que quando pensamos na morte, sofremos, padecemos. Porque nossos corações estão aqui. Paulo
está mostrando, igreja, é a esperança que nós temos. Eu estava dizendo à minha esposa, pense numa irmã que me humilha. Pense numa irmã que me humilha. É uma irmã chamada Arielle. Pense numa humilhação. Uma mulher que mostra um desapego nas coisas do mundo. E ela vê um câncer terminal para a glória de Deus. Tem crente hoje que sofre com gripe. Se esconderam na pandemia com medo de morrer. A igreja estava cultuando domingo e tinha gente na casa do cachorro todo domingo, com medo de morrer, de pegar o vírus. Por quê? Paulo diz: a ressurreição é a destruição de todos os nossos inimigos. E eu comentei lá, numa postagem dela, que eu disse: meu Deus. Disse: Arielle, eu tive a oportunidade de conhecer o esposo dela, da igreja reformada. Eu disse: toda vez que você escreve, você me humilha. Eu coloquei: se hoje tivéssemos que escrever um Hebreus 11, dificilmente seu nome não estaria na lista. Ela me faz acreditar, a viver, que é possível, até na sombra da morte, ter esperança. Eu posso lembrar de Davi para finalizar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz andar, caminhar, trilhar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ah, irmãos, a morte não é o fim, é só a nossa sorte. Por isso que Paulo diz: o morrer é lucro. É a eternidade que se abre. É o fim das nossas dores. É a consumação. E aí eu concluo. O sepultamento de um puritano, e não lembro o nome dele. O puritano chegou lá, estavam todos chorosos, abatidos, típico dos puritanos. Aí uma pessoa disse: meu irmão fulano, ore para sepultarmos o nosso irmão. Ele está certo. E ele começou a orar: Senhor, louvado seja o teu nome, porque o nosso irmão agora está em tua presença. Posso imaginar, Senhor, as novas vestes de sua vida. Posso imaginar todas as suas. E começou a orar, a orar, a orar. 2 horas em oração, falando sobre a glória da eternidade.
E diz que quando ele terminou de orar, o povo estava rindo, alegre, porque eles ouviram o evangelho naquela pregação sobre a esperança para o cristão. Não faz sentido temermos esse inimigo que será vencido. Falta arrancar de nossos corações o mundanismo. O que nos falta é isso. Ó Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pelas suas misericórdias, por nos lembrar esse amor tão maravilhoso, dessa segurança que o Senhor nos traz. Senhor, todos aqueles que morreram, que estão em Ti, nossos irmãos que nós conhecemos, sabemos, Senhor, que um dia serão levantados. Mas já sabemos, Senhor, que eles estão desfrutando provisoriamente daquilo que o Senhor prometeu. Ah, Senhor, muito obrigado, porque temos uma esperança. Temos. Nós temos. Porque Tu és fiel. E muito obrigado, Senhor, por isso, porque sabemos que é tudo graça Tua, que o Senhor conquistou por nós. Amém. Irmãos, vamos neste momento de Santa Ceia. Esse também é um símbolo da fidelidade divina. Lembre-se, Ele lembrou do seu povo na cruz. Pedi ao pastor Arlindo que nos conduza nesse momento.